Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, vamos estudar o capítulo 167 com o tema Observemo-nos. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é o nosso companheiro Alcides Júnior. É com você, Alcides, bom estudo e boas reflexões. Olá, amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. E hoje estamos trazendo mais um estudo do livro Fonte Viva, que está no capítulo 167, chamado Observemo-nos, que é uma instrução do Emmanuel ao trecho da primeira carta de João, que está lá no capítulo 2, versículo 6, que diz: Aquele que permanecer nele deve também andar como ele andou. Então nós vamos fazer a leitura aqui da mensagem do Emmanuel e em seguida faremos os esclarecimentos necessários para o nosso melhor entendimento. E diz a mensagem: Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes, através da maledicência e da crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacile em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremo-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Então esta é a mensagem do Emmanuel para esse trecho extraído da carta de João. Para que a gente possa melhor compreender essa mensagem do Emmanuel, a gente vai fazer a nossa fundamentação dentro da própria carta de João a essa comunidade. Então vejamos que pelo entendimento que se nós tomarmos a carta de João, a gente vai perceber que ali havia uma determinada discórdia, havia ali um desentendimento com relação aos ensinamentos de Jesus. Então vejamos que eles pregavam ali que apenas o batismo fazia a união com Deus. E que se Jesus não foi tão humano quanto parecia ser, porque os humanos são pecadores, como ele colocava ali, nós sabemos que a nossa essência humana materialista, o nosso processo de reencarnação é para o nosso burilamento, por conta das nossas dívidas, dos nossos passados. Então eles entendiam que não precisava amar o próximo, que era o que João pregava. Então, o desafio de João era exatamente fazer isso. Como fazer essa união? Como levar esse esclarecimento da necessidade de que amar a Deus pressupõe também amar o próximo. Então, veja que aí está a preocupação de João e por isso que ele vem recomendar nesse versículo que aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Deve seguir as suas instruções em todos os seus ensinamentos. Porque eles achavam que não precisava amar o próximo porque era um outro pecador. Mas o próximo é o nosso irmão que merece a nossa atenção tanto quanto a que nós recebemos. Se nós os julgamos mais pecadores que nós, então porque já sabemos de alguma instrução um pouco mais que eles. Então devemos levar esses conhecimentos a essas pessoas, ao próximo. Se nós já tomamos conhecimento de alguma lição do Mestre, então que nós possamos divulgá-la, propagá-la,
para o melhoramento daquele que está ao nosso lado. Então vejamos que a gente está o tempo todo envolvido, nós estamos aqui tentando e fazemos isso, né? Compreender o Mestre, proclamar as suas ações, estamos exaltando o tempo todo, louvando as suas atitudes, glorificando. Então nós estamos o tempo todo ressaltando as atitudes e os ensinamentos de Jesus, mas ainda estamos distante dele, porque ainda estamos presos no otimismo, no pessimismo, na discórdia, na preguiça, como ele coloca aqui. Estamos envolvidos com os nossos problemas sem buscar as alternativas junto ao Divino Mestre. Ainda estamos na intolerância, na agressão. Então, como fazer o modelo de Jesus se nós ainda estamos mergulhados em todos esses vícios? A questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a eles qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem. E ele responde que o modelo mais perfeito é Jesus. Então ele é o nosso modelo e guia. O que é ser um modelo? É alguém que nós precisamos copiar, ser igual. E o que é ser um guia? É aquele que vai à frente, que vai abrindo o caminho, que vai levando a luz, que vai nos ensinando. O próprio Jesus disse, né? Não chegará ao Pai se não for por mim. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós acreditarmos realmente nessa passagem, nesse pensamento de Jesus, nós estaremos fazendo o que ele ensinou. Estaremos repetindo todas as suas lições, que era isso, essa era a vontade de João para aquela comunidade para a qual ele escreveu a sua primeira carta. Então, nós precisamos realmente acreditar que eu preciso me envolver e me oferecer ao próximo. Está lá o último julgamento de Jesus que ele nos trouxe. Qual é o seu último julgamento colocado por Jesus e transcrito pelos evangelistas, né? Se encontrares alguém com fome e deres de comer, é a mim que estás alimentando. Se encontrares alguém nu e vestires, é a mim que estás vestindo. Se encontrares alguém enfermo e for visitar o hospital, for visitar aos presídios, né? É a mim que estás visitando. Então veja que Jesus coloca como condição para segui-lo, coloca como condição para a salvação, porque ele mesmo chama isso do último julgamento. Ele traz as nossas ações voltadas para o próximo, para o outro que está ao nosso lado. Então, se todas as nossas ações se voltarem para esses irmãos que estão no caminho, porque nós estamos no caminho para o nosso melhoramento, tal qual estão os nossos irmãos que estão aqui na luta. Então nós estamos um passo à frente de alguns, nós estamos alguns passos atrás de outros também, que estão tentando nos buscar para esse melhoramento, tentando nos apresentar essa essência divina que é o Mestre Jesus. Então essa é a lição, essa é a observação que o João vem nos trazer. E o Emmanuel traz uma observação muito interessante quando ele diz que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. O que é estar com o nome de Jesus empenhado em nossas mãos? Nós somos responsáveis por isso. Hoje nós somos os seus divulgadores, os seus doutrinadores. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo quando ele diz, né, que Moisés abriu o caminho, que Jesus trouxe a exemplificação e que o Espiritismo é o esclarecimento de tudo que nós precisávamos. Então, quem é que faz o Espiritismo? Somos nós, seguidores da doutrina. Outros também poderão seguir os mesmos ensinamentos, porque os ensinamentos são do Cristo, não é propriedade do Espiritismo, apesar do Kardec ter feito toda a codificação para o nosso melhor entendimento. Mas não estamos segregando as opiniões, os pensamentos, pelo contrário, estamos fazendo com que ele tome proporções maiores, fazendo com que ele chegue até outras pessoas. Então esse é o nosso papel. Então como fazer com que a humanidade possa se converter, para que a humanidade possa compreender os ensinamentos de Jesus, se não nos voltarmos para os nossos irmãos, que é a orientação do João para esse entendimento. Então isso é o melhor que a gente pode fazer. O próprio Jesus coloca para a gente, quando nós formos levar alguma oferta à igreja, né? Se tivermos em conflito, em desentendimento com algum irmão,
que a gente possa deixar ali a nossa oferta e primeiro resolver com os desafetos. Então veja que Jesus está o tempo todo nos alertando que não basta só adorar a Ele, adorar a Deus, se eu não me voltar para o outro. Esse é o seu último julgamento. Essa é a salvação. Fora da caridade não há salvação. E com quem que eu pratico a caridade? Eu posso praticar a caridade comigo mesmo, mas eu posso praticar a caridade com o outro, principalmente para o outro. Quando eu sentir das suas necessidades, e se eu não tiver nenhum bem material a dar, que eu possa levar o pensamento, que eu possa levar uma palavra de conforto, de consolo, ou então a própria prece que eu posso dirigir a alguém, e isso não basta só para os meus conhecidos, meus amigos, mas qualquer um que passar à minha frente, que eu perceber e sentir que há uma necessidade de um melhoramento, que há uma necessidade de melhorar a sua energia. A gente sempre diz muito isso quando passa por alguém, né? Sentir alguma coisa assim estranha, diferente, ruim com alguém. Então, como é que eu posso fazer com que essa pessoa melhore se eu não voltar para ela com o objeto, com o instrumento da caridade? Então, esse é o nosso papel enquanto seres reencarnantes. Eu só crescerei se eu me repetir as lições de Jesus. Qual foi o motivo que fez com que Jesus viesse até a Terra? Foi de nos ensinar. Então a gente vê que a humanidade o tempo todo está trazendo vultos, ícones para o nosso melhoramento. E nós hoje somos os responsáveis por isso também. Pelas menores lições que eu aprender do Mestre, isso me torna responsável, porque aí vem o pensamento do Emmanuel quando ele diz que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Vejamos que ele era sozinho, estava ali João Batista pregando, abrindo seus caminhos. Ele escolheu 12 apóstolos dentre aqueles de cultura menor, mais rude, mais ignorante, mas ele foi burilando para mostrar para a gente que nós também podemos passar por esse processo de transformação. Ele deu ordens e missões aos 72. Depois da sua ressurreição apareceram os 500 da Galileia. E hoje nós somos toda a humanidade voltada para os ensinamentos e a propagação da palavra do Cristo, independente de qualquer doutrina religiosa. Porque cabe a cada um de nós fazer essa exemplificação. E como é que eu posso demonstrar Jesus, se não for através das minhas atitudes? Porque o que Jesus fez o tempo todo foi exemplificar. Ele apenas não só falou, mas ele demonstrou com atitude. Então, se eu quero realmente compreender o Jesus, se eu quero proclamar a fraternidade, se eu quero exaltar o trabalho dele, que eu faça da mesma forma como ele fez. Assim eu estarei sendo igual a ele. Aí sim eu estarei seguindo o seu caminho. Porque todos nós queremos a salvação, mas pouco fazemos para isso. E qual é a salvação? Está aí Kardec nos trazendo que fora da caridade não haverá salvação. Então eu preciso voltar para aquele que está ao meu lado. Então vejo que nós temos oportunidades bastante que aparece para cada um de nós ao tempo todo, e não precisa estar em trabalho, porque a qualquer momento a espiritualidade, o universo, ele conspira a nosso favor e nos traz as oportunidades de melhoramento quando coloca alguém à nossa volta, ou cruza o nosso caminho, para que a gente possa ajudar essas pessoas. E o que nós estamos fazendo dessas oportunidades se não nos melhorarmos? Então vejam que essa é a orientação do João, para que a gente possa afirmar e viver com a bondade de Jesus. Se eu quero repousar, ter um sono tranquilo, que eu possa pensar naqueles que não têm aonde repousar. Se eu posso estar saudando e louvando aquele alimento que chega à minha mesa, que eu possa também levar esse alimento à mesa de alguém que está faltando. Então essas são as exemplificações de Jesus, e ele nos trouxe isso com muita praticidade. Mostrou como é possível tudo isso. Então que eu saia do meu egoísmo, que eu saia do meu comodismo, que eu saia da minha rede da preguiça, como o próprio Emmanuel chama aqui, e vá ao trabalho. Então eu preciso trabalhar e esquecer das minhas dores, porque quando eu esqueço das minhas dores e eu me debruço nas dores do outro, eu esqueço das minhas e posso também ser curado das minhas enfermidades quando eu passo por tudo isso. Porque é a prova que nós temos. É exercer o nosso talento. O que eu sei fazer, o que eu aprendi, o que me foi dado. Qualquer menor trabalho que eu possa executar, tem alguém que precise dele. Que eu não busque somente os grandes trabalhos, que eu não busque somente as grandes oportunidades para fazer a caridade ou ajudar alguém. Eu sempre tenho à minha mão um recurso para que isso possa chegar ao alcance
dessas pessoas que precisam do meu auxílio. O Cristo não pôde atender a todos naquela época, mas ele conta com a ajuda de cada um de nós, porque ele sabe exatamente o potencial que cada um tem. Quando ele chamou Pedro e pediu para que ele construísse a sua igreja, para que ele trouxesse ao redil as suas ovelhas, ele acreditava no potencial de Pedro. Muito embora tendo-o negado, como nós sabemos, mas o que importa os erros de cada um, se a predisposição do coração está ali para ajudar. Então essa é a proposta de Jesus para as nossas vidas, essa é a recomendação do João para aquela comunidade. Então, meus irmãos, aqui eu deixo meu abraço fraterno, me despeço com um caloroso abraço e que nós possamos estar sempre voltados para Deus, para os seus ensinamentos, para que nós possamos realmente contemplar e dizer que eu e Jesus somos um só. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Muito obrigado, Alcides, pelo estudo e pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva. Amanhã estudaremos o capítulo 168 com o tema Entre o Berço e o Túmulo. Quem vai conduzir o nosso estudo de amanhã é a nossa companheira Lúcia Ericeira. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos.